Bom dia mais uma vez, professor Rogério Torres, professor de Física. A gente vai dar continuidade ao assunto que a gente já vem abordando sobre as ondas, e a gente tinha visto que a onda ela é uma perturbação e sendo classificada de acordo com o meio que ela propaga, né? A gente viu que essas ondas elas entram no dia a dia do nosso cotidiano, como no raio-x, tá? E como na propagação no momento que uma pedra cai dentro da água e cria ondulações. Então a gente vai analisar como essas perturbações ocorrem e por muito tempo essas perturbações elas foram questionadas e hoje, quando a gente terminar a aula, a gente vai poder responder essas primeiras perguntas que a gente vai fazer agora, tá? Então bora adiante que hoje é dia de física na área. Pessoal, a gente vai dar continuidade aqui trabalhando algumas curiosidades, como a gente estava falando, né? Então, no nosso cotidiano é muito comum a gente questionar alguns acontecimentos, como alguns aí foram notados, né? Foram levantados 5 pontos que no final da aula a gente pode aqui, através desses conceitos fundamentais, a gente pode, não responder essas perguntas. A primeira aí é como os morcegos conseguem localizar um inseto mesmo enxergando tão mal, já que tem um hábito de ser noturno. Como é formada uma imagem na ultrassonografia? Então, como é que se consegue visualizar aquele bebê que está dentro da mulher, não é, na ultrassonografia, ou identificar uma lesão em determinado órgão? O que é que as ondas têm a ver com isso? Por que quando uma ambulância se aproxima de nós com a sirene ligada, o som parece estar oscilando mais do que quando ela se afasta? E como o sonar, que é utilizado pelos submarinos e navios, é tão fundamental na navegação ou localização? Como se funciona, não é? O quinto aqui ele pergunta por que quando cai um raio só ouvimos o trovão depois de certo tempo. Então a gente vê lá o clarão, depois é que vem o barulho, não é? Então a gente vai responder essas perguntas hoje estudando aqui alguns conceitos de ondas eletromagnéticas. Vamos lá. Dando continuidade aqui, a gente vai fazer uma comparação, tá? Há uma coisa que ocorre no nosso dia a dia. Quando você vai muitas vezes a um jogo de futebol, agora no momento a gente está impossibilitado, né? Só a nível de TV. Mas quando a gente vai ao vivo, no estádio de futebol, torcer pelo aquele time maravilhoso seu de coração, não é? Muitas vezes ocorrem espetáculos que as pessoas se manifestam no intervalo, que é conhecido como as ondas, ou a ola, não é? Então, essa ola aí, você vê que ora um grupo de massa humana senta, ora se levanta. Então, cria-se uma ondulação. Então, quando a gente olha de longe, a impressão que a gente tem da ola é que a massa humana ela se movimenta toda para um lado das arquibancadas. Mas a gente sabe que isso não é verdade, não é? Cada torcedor ele se move na direção vertical, ele se levanta, na verdade, e apenas quando recebe o sinal, cada integrante da torcida responde à perturbação e, por assim dizer, oscilar, não é? Em torno de sua posição ou equilíbrio. Desse modo, o que se desloca na arquibancada não são os torcedores, mas a perturbação que eles criam a partir do seu movimento. Então, dando continuidade aqui, a gente vai ver que as ondas, não é, podem ser comparadas com as olas que são feitas nos estádios de futebol. Essas ondas que a gente vê aí como na água ocorre também, são chamados de propagação ou perturbações, mas para que isso ocorra, uma energia ela é transportada, tá? Porém, não ocorre o transporte de matéria. Então, é necessário que as ondas se propaguem em um determinado meio. E aí a gente vai ver alguns tipos de propagações que ocorrem no nosso dia a dia, tá? A gente tem no nosso cotidiano aqui as ondas, não é? Quanto ao som do violão, o reflexo de uma paisagem, uma radiografia. Então a gente vê aqui que esses fenômenos, eles tendem a ocorrer no nosso cotidiano, não é? Corriqueiramente. Então, outro desenho interessante aqui relacionado à natureza das ondas é que essas ondas, como a gente até falou na aula anterior, que elas podem ter a origem ou a natureza mecânica
ou eletromagnética. E aí a gente viu que tinha as cristas, que são os pontos mais altos, os vales, tá? E o comprimento da onda. Então, essas ondas mecânicas que a gente chama, elas são ondas que necessitam de um meio material para se propagarem. Então, geralmente, essa propagação dessa onda, ela ocorre devido às deformações provocadas por um meio elástico, tá? Onde esse meio elástico, ele propaga esta onda. A gente colocou até o exemplo, gente, do telefone com 2 copos e o barbante. Então, quando a gente tinha ele esticado, via que o som vibrava por aquele cordão ou por aquele barbante e chegava até a outra extremidade. Então, ele bota aqui exemplos: ondas em cordas, ondas na superfície de um líquido, ondas sonoras, ondas sísmicas. Então, essas ondas mecânicas são ondas que precisam de um meio para que ocorra a sua propagação, para que elas propaguem, tá? Vamos mais adiante aqui. A gente vai ver que a natureza das ondas, ela também vai estar relacionada aos seus espectros, tá? Essas aí que a gente vai se referir são ondas chamadas de ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, elas não precisam, ou seja, não necessitam de um meio material para se propagarem. A gente pode dizer que elas resultam de vibrações devido ao transporte de energia através de cargas elétricas ou da quantidade de energias que essas cargas propagam. A gente vai para essa classificação aqui, tá? Quanto ao tipo de ondas, a gente vai ver as ondas chamadas unidimensionais, ou seja, esse tipo de onda é o primeiro caso da onda mecânica que a gente mostrou, aonde a vibração ou a sua propagação, ela vai ocorrer em apenas uma direção. É chamado ondas 1D, tá? Já o outro caso, quando a gente joga algo dentro de um lago e ocorre, não é, a propagação dessas ondas sobre a superfície da água. Então a gente vê que esse tipo de onda é chamada de bidimensionais. Por quê? Porque ela vai se propagar ao longo de um plano, tá? Ela se propaga ao longo de um plano, ou seja, é uma propagação através de 2D. Também temos as ondas chamadas tridimensionais, tá? Então, essas ondas tridimensionais a gente tem quando ocorre abalos sísmicos. Então, você vê ali que esses abalos, eles se propagam em um determinado lugar, tá? Mas, quer dizer, ele ocorre em um determinado lugar e ele se propaga, na verdade, em todas as direções. Vou dar um foco aqui, ó, para a gente ver o foco principal e o epicentro, não é, aonde ocorre ali a manifestação da onda. Então, essas ondas aí são chamadas de ondas tridimensionais. Aproveitando aqui para dar uma ênfase também à parte de classificação das ondas, a gente tem aquelas ondas que a direção de vibração é perpendicular à da propagação. Essas são chamadas de ondas transversais. Veja como é a onda transversal. Ele se desloca com a propagação, tá, para um lado, e a direção da vibração, ó, ela ocorre de forma perpendicular à propagação. Então a gente pode pegar como exemplos aqui uma corda, uma onda eletromagnética, como a ULA, não é, que a gente falou no inicialmente. A outra onda, a gente vê aqui que são ondas longitudinais. Essas aí vão vibrar, tá, com a mesma direção e a mesma propagação. Eles vão com a mesma direção e a mesma propagação, tá? As suas ondas se manifestando. Você vê aqui que a gente tem, como exemplo, as ondas sonoras, tá? Ou ainda, né, uma mola vertical sustentando um peso, segurando um peso, seria também exemplo dessas ondas longitudinais. Quanto aos componentes de uma onda, a gente trabalhou isso quando eu falei sobre as cristas, que são as partes mais altas, os vales, que são as partes mais baixas, e a gente tem o comprimento da onda,
tá? Que é a distância entre uma crista e outra. Esse comprimento da onda ele é representado por uma letra que é a lambda, tá? E a gente tem a amplitude, tá? Mostrada aí na figura abaixo. Turma, quando a gente fala em fenômeno ondulatório, são fenômenos que ocorrem, não é, de acordo com que a onda ela se propaga. Então, na reflexão, você vê aqui que as ondas batem num determinado obstáculo e elas voltam, tá? Sem sofrer perda considerável de energia, tá? É óbvio que essas ondas mecânicas aí, elas precisam de um meio para se propagar, ela vai, bate no obstáculo e volta para esse mesmo meio sem sofrer perdas consideráveis de energia. Esse tipo de fenômeno ondulatório que ocorre é chamado de reflexão, onde a gente acompanha no nosso dia a dia. Você já deve ter feito esse experimento, colocado um canudo num copo com água ou com um determinado líquido visível. E aí você, quando olha, isso às vezes ocorre quando a gente está na piscina, não é? A gente vê diferente. Isso porque, não é? É o chamado fenômeno ondulatório de refração. Isso vai ocorrer quando a onda ela passa de um meio para outro, tá? Então ele vai passar de um meio para outro e as propriedades dele são diferentes. Consequentemente, muda a velocidade de propagação e o comprimento que essa onda vai ter. Porém, ele mantém constante a sua frequência, tá? A gente vai ver que neste processo de refração ocorre desvio. Outro fenômeno ondulatório que a gente pode citar hoje aqui é a difração. Este fenômeno está relacionado à capacidade que as ondas têm de contornar determinados obstáculos que possuem a mesma ordem de grandeza de seu comprimento de sua onda, modificando assim a sua direção e a sua propagação. É muito comum a gente poder calcular a velocidade de uma onda, tá? Então, notem que eu tenho aí V, velocidade da onda. Essa unidade de velocidade ela tem que estar em metros por segundo. Eu tenho a lambda, que é o comprimento da onda. Esse comprimento eles têm que estar em metros, tá? Eu tenho F, que é a frequência da onda, que ela tem que ser representada em réis. E tenho o T, que é o período, tá? O período da onda em segundos, certo? Então, a gente diz aqui, ó, que a velocidade de uma onda é a distância percorrida por uma onda de uma unidade de tempo. É a velocidade com que uma perturbação se propaga num determinado meio. Então, a gente chega à conclusão aqui que a velocidade será o comprimento vezes a frequência da onda, ou a velocidade será o comprimento da onda dividido pelo período, tá? Que a onda realiza de acordo na unidade de segundos. Ou eu uso, não é, velocidade igual ao comprimento da onda vezes a frequência na unidade de metros e hertz, ou a gente usa a velocidade com o comprimento da onda em metros, tá? E o período, que é t, em segundos, para calcular. Quando falamos em som, não é, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é o que é o som e como ele é produzido. A gente pode dizer que o som também é uma propagação de onda, onde ocorre uma perturbação no meio mecânico, tá? Então, os sons, na verdade, eles são classificados como ondas mecânicas. Ele precisa de um meio para se propagar, então ele não se propaga no vácuo, precisando aí do meio sólido, líquido ou gasoso. Porém, essas ondas mecânicas são longitudinais e tridimensionais relacionadas a isso. Aqui a gente vai ter uma noção um pouco de como ouvimos o som, tá? Então, a gente tem aqui toda a estrutura interna e externa da orelha, do pavilhão auditivo. A gente vai ver que essas moléculas de ar, junto com a membrana do tímpano, elas vibram. São aquela membrana, na verdade, aquela membrana em que, muitas vezes, nesse canal chamado meado auditivo, nós armazenamos
uma substância chamada de cerúmen, que ela ajuda a evitar a proliferação de micro-organismos. O problema é que às vezes a produção é grande e o cerúmen ele acaba produzindo uma pressão sobre o tímpano, na qual essa membrana ela vai vibrar justamente com o ar ou as moléculas do ar, fazendo com que também a membrana, esse tímpano, ele vibre. E aí essa vibração do tímpano ela acaba sendo passada a um sistema de ossos, onde a gente tem 3 ossos aí, que é a bigorna, o martelo e o estribo, são os menores ossos do corpo humano, e aí ele vibra passando para os canais chamados semicirculares, fazendo a ligação ao nervo auditivo e levando, não é, essas interpretações, tá, até o sistema nervoso central para que seja interpretado aquele som, tá? Então, muitas vezes a gente tem problemas ligados a um tímpano. Então, é essa membrana que vai vibrar e que vai fazer com que esses ossículos eles vibrem também e mandem para o nervo auditivo todas as ondas propagadas, tá? Bom, hoje a gente vai ficar por aqui. Gente, dá uma revisada aí, façam as atividades aí pendentes do livro, do módulo 4, tá? Nada de colocar objetos perfurantes no pavilhão auditivo, seja na orelha externa ou na orelha média. Não é? Lembrando que se a gente romper esse tímpano aí, vai ter dificuldade de identificar, não é? Ou transportar o som vindo aí das moléculas do ar que vão vibrar no nosso tímpano. Então, nada de utilizar contonetes, porque o contonete também empurra o cerúmen, provocando uma pressão maior, e também esses objetos podem estar contaminados com determinados micro-organismos que vão entrar justamente nessa área, tá? Então, nada de usar esse tipo de material. Então, fiquem com Deus, até a próxima. Se Deus quiser, estaremos juntos.